E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. Eu tava até com saudade de repetir essa abertura, porque sim, depois de um longo e tenebroso inverno, mais ou menos um mês que eu não posto nada nesse canal, estou aqui de volta com os vídeos. Hoje a gravação está sendo um pouquinho complicada, como sempre, porque tem uma vizinha ouvindo Pablo em toda a altura, em toda a sua glória, e tem um vizinho cortando piso na construção dele em frente ao meu apartamento. Eu tive que fechar a janela, por isso a iluminação está essa coisa maravilhosa. Tive que ligar o ventilador de teto, por isso este zumbidinho ao fundo. Pode bem combinar com o livro sobre o qual eu falarei hoje, que é A Noite dos Mortos-Vivos, nessa edição linda da Dark Side Books, que é parceira do blog do canal. Na verdade, tem dois livros dentro desse livro, duas histórias. A primeira metade, vocês estão vendo uma marquinha aqui mais escura, a primeira metade é A Noite dos Mortos-Vivos e a segunda metade é A Volta dos Mortos-Vivos, que foi feita 6 anos depois ou mais, não me lembro agora precisamente, depois da primeira história. Esse livro me lembrou, no caso, a produção, me lembrou Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, que primeiro foi uma série televisiva e depois o próprio Gaiman, com parcerias, acabou novelizando e transformando num livro. Com esse livro aconteceu a mesma coisa. Primeiro foi o filme do George Romero. George Romero fez o roteiro para o cinema porque ele queria um filme de terror que fosse tão clássico e tão marcante quanto os filmes que ele tinha visto na infância e adolescência dele. Que tivesse realmente um elemento de terror, que não virasse uma comédia de terror, mas tivesse algo mais impactante como fundo. E aí ele resolveu escrever a própria história, já que ele não encontrou nada assim que atendesse ao que ele queria, ele resolveu escrever a própria história. E aí, anos depois, o John Russell novelizou esse roteiro e transformou num livro. Confesso que esse livro estava aqui em casa há um bom tempo, há uns 3 meses mais ou menos, eu acho. Segundo o Instagram, onde eu posto tudo que chega, tudo que eu tô lendo, eu publiquei que ele chegou há 22 semanas. Então há 22 semanas esse livro eu guardava aqui em casa. E eu ficava olhando meio assim de canto de olho pra ele, pensando, será que eu vou gostar desse livro? Será que ele tem a ver comigo? Sendo de zumbi já me deixava com o pé atrás. Tudo bem, eu tive algumas boas experiências com livros de zumbis, como Mortos Entre Vivos e A Noite Devorou o Mundo. Mas mesmo assim, falar de zumbis nesse A Noite dos Mortos-Vivos não me chamou muita atenção. Quando o livro chegou, eu fiquei empolgada porque tem aqui que é o 45º aniversário dessa história, desse livro. E eu digo, poxa, um livro que continua tendo impacto, né? Continua tendo uma representatividade. 45 anos depois, no caso, né? Não sei se agora eu fiquei em dúvida se é o filme, se é o livro. Mas enfim, essa história tem 45 anos, deve ser uma história minimamente interessante. E aí, depois de muito protelar, porque sim, eu tenho um certo receio de me decepcionar com as histórias, mesmo sabendo que eu só vou descobrir isso se lê-las. Desculpa. Eu resolvi me lançar e começar a ler A Noite dos Mortos-Vivos. E creiam, eu não conseguia largar o livro. Eu levava ele para tudo quanto era canto. Eu levava, quando eu tinha folga no trabalho, uma folguinha assim, no caminho, eu sempre lia. Porque a história é muito gostosa. Sim, o George Romero e o John Russell conseguiram atender a expectativa, eu acho que deles, de criar uma história de terror puro mesmo. Aquele terror que você mistura coisas cotidianas, coisas ordinárias, com um mal inimaginável e inexplicável, e você consegue criar aquela aura de terror em que, enquanto o leitor vai absorvendo a história, ele vai digerindo a história, eu realmente ficava apreensiva com o que ia acontecer. Eu levei várias rasteiras durante a leitura, porque George Romero e John Russell têm uma pegada meio George Martin. Eles não têm pena do leitor. Então, assim, não espere que eles sejam condescendentes com você, ou que eles poupem as histórias, ou poupem as pessoas. Eles não são bonzinhos. E eles vão fazer o que for preciso. Eles vão dar a reviravolta necessária, ou eles vão incluir o elemento mais bizarro necessário para que a história fique interessante. E sim, eu agradeci a eles por isso. Porque muitas vezes a gente lê uma história em que nós encontramos elementos... Como é que eu posso dizer? É como se alguns autores dessem pra gente o que a gente quer ler, né? O final feliz, a conclusão, o arco daquele personagem fechando da maneira X ou Y, mas que vai alegrar e vai confortar a gente de uma certa maneira. E o John Russell não se preocupou com isso nessa história, aliás, nas duas histórias, né? Ele se preocupou em contar uma boa história de uma forma muito interessante, muito instigante, e fez o que era preciso ser feito numa história de terror. Então dane-se se você vai ficar chocado, impactado, se você vai ficar meio revoltado em alguns momentos, vai ficar bem frustrado, porque em vários momentos eu fiquei extremamente frustrada, mas era um frustrado bom, porque eles fizeram manobras, o John Russell fez manobras que eu não esperava que ele fizesse, que eu fiquei bem chocada, que eu não consegui antecipar, e isso é muito bom. Quando um livro te surpreende, a sensação é muito gostosa, você fica...
puto da vida no começo, mas você fica muito satisfeito depois, porque você diz, cara, esse cara que escreveu tinha um compromisso com a história. E ele precisava ser fiel à história, e ele precisava ser fiel ao fio condutor daquela história, né? Eu, leitora, ok, o autor pode até ter algum tipo de compromisso comigo, mas o compromisso que eu quero que ele tenha é de me dar uma boa história, de me dar uma história interessante, verossímil e que acrescente alguma coisa na minha vida de leitora. Não que ele me diga o que eu quero ouvir, né? Não é isso. Porque muitas vezes quando o autor me diz o que eu quero ouvir, aquele livro tem pouca ou nenhuma ressonância pra mim. Normalmente quando ele me tira da zona de conforto, quando ele me tira do lugar comum, é que o livro tem mais impacto, né, na minha história. E é isso que acontece com A Noite dos Mortos-Vivos. Eu não vou contar muita coisa da história, porque sendo uma história de terror e sendo tão cheia de reviravoltas, qualquer coisa que eu fale aqui pode parecer ou pode acabar sendo, mesmo que sem querer, algum tipo de spoiler. A primeira história, acho que todo mundo conhece pelo título, né? A Noite dos Mortos-Vivos é uma história de zumbis. Na primeira história, que é essa, A Noite dos Mortos-Vivos, a história começa em um lugar que não poderia ser outro para uma história de zumbis, em um cemitério. E aí nós temos Bárbara e Johnny, que são irmãos e que viajaram não sei quantos quilômetros de carro para colocar uma coroa de flores no túmulo do pai. Johnny fica o tempo todo questionando por que isso, porque eles mal conheceram o pai, ele mal se lembra do pai, não tem um vínculo afetivo muito grande, não tinha um vínculo afetivo muito grande com esse pai. E aí, por que diabos a mãe forçou eles dois a viajarem tantos quilômetros de carro para colocar uma coroa de flores? Não bastava fazer uma oração, um pensamento, sei lá o que, para ele? E Bárbara toda, né, compenetrada, toda sentida, achando que o irmão era um babaca e que estava questionando o inquestionável. Mas enfim, é assim que começa a nossa história, quando surgem umas criaturas estranhas nesse cemitério, que é um cemitério no meio do nada, bem como a gente vê naqueles filmes americanos, né? Tem as lápidezinhas poucas contadas, e no meio tipo de um bosque, meio abandonado, digamos assim. E aí, umas criaturas, uns humanoides, começam a aparecer nesse cemitério, e os dois não se dão muito conta de que eles podem ser uma ameaça, porque afinal de contas, é um cemitério, pode ter outras pessoas também visitando lápides de seus entes queridos. Mas aí eles descobrem rapidamente que não são visitantes, que não são pessoas visitando e colocando flores para entes queridos, e são zumbis. Ponto, só direi isso. O desenrolar da história é bem interessante, né? O que acontece com Johnny, com Bárbara, com outras pessoas que vão surgindo. E o que eu achei mais interessante é que, como toda história de zumbi, você tem primeiro esse elemento nojento, né? Que é o zumbi, ou seja, é uma pessoa que morre e que volta à vida toda despedaçada, desmilinguida. Se morreu de forma trágica, então é o horror em forma de criatura, né? É alguém que está com o corpo putrefato e que tem uma força impelindo a vida, mas não é uma vida propriamente dita. E é isso que talvez assuste tanta gente. Que vida após a morte é essa? Que não tem consciência, que não tem reflexão e que parece não ter bons sentimentos. Porque o que move os zumbis, de modo geral, e especialmente dessa história que é um clássico, é o desejo de comer carne humana. Então eles se alimentam de carne humana e eles não têm nenhuma piedade. Eles têm medo apenas de fogo, né? É quando eles recuam, e para serem mortos definitivamente, tem que levar um tiro na cabeça ou essa cabeça ser arrancada. Ninguém sabe explicar como é que começou essa epidemia, digamos. Existe uma suspeita de que uma sonda que havia sido enviada a Vênus, mas que nunca chegou até lá e acabou caindo de volta na Terra, no Oceano Atlântico, acho eu, trouxe um nível de radiação muito forte e poderia ter agido sobre as pessoas mortas há pouco tempo e elas voltaram à vida. É uma especulação, é uma teoria, mas ninguém garante muito isso. Então, todo mundo se pergunta por que esses mortos estão voltando à vida, o que está acontecendo com eles. A segunda história, que é A Volta dos Mortos-Vivos, se passa 10 anos depois dessa primeira catástrofe. E aí a gente vai reencontrar um personagem da primeira história que participou ativamente dos acontecimentos. E nós vamos ver qual foi o impacto que os acontecimentos tiveram na vida dele. E tem uma coisa muito interessante no fato da gente ler o primeiro livro e em seguida ler o segundo livro, que é observar as nuances de modificação na relação das pessoas com esse fenômeno dos mortos-vivos. Enquanto no primeiro livro a gente tem um acontecimento puro e simples, nunca havia acontecido nada disso, de alguém voltar à vida e de ter essa epidemia, né? Eles vão se alastrando pelos estados da costa oeste e depois vão tomando quase os Estados Unidos todo. E do nada também isso vai acabando.
E no segundo livro, a gente já observa, assim, como ele já tem uma experiência anterior, como 10 anos antes já havia acontecido essa mesma epidemia dos mortos-vivos, como é que eles vão lidar com essa nova epidemia, como é que eles identificam os primeiros sinais e quais as crenças que vão surgindo a partir dessa experiência anterior. Então a gente começa a ver a influência da religião, né, a reação das pessoas umas com as outras. E é muito bacana que nesse segundo livro as autoridades começam a chamar atenção. Esse personagem que participou do primeiro evento e que está participando do segundo também, ele chama atenção, ele tem uma frase muito interessante que eu não vou citar perfeitamente, mas que diz mais ou menos assim, de que agora, nesse segundo momento, 10 anos depois, eles tinham que lidar não só com a ameaça dos mortos-vivos, que eles não chamam de zumbis, acho que só uma vez a palavra zumbi aparece, chamam sempre de mortos-vivos ou humanoides. Então eles não só têm que lidar com os mortos-vivos dessa vez, mas têm que lidar também com a reação das pessoas umas com as outras. Porque o egoísmo, né, a falta de humanidade mesmo. As pessoas vão se despojando da sua humanidade a partir do momento que elas se sentem ameaçadas pelos mortos-vivos. Então, em vez desse morto-vivo como ameaça, trazer um estímulo a que as pessoas se unissem para se proteger, muito pelo contrário, vira cada vez mais cada um por si e Deus por todos ou por ninguém. Isso aparece em vários momentos, como eu disse, eu tomei várias rasteiras nesse livro. O final do primeiro livro é uma senhora rasteira, né? É uma rasteira e uma porrada, tipo depois da queda ao coice. E o segundo livro também, eu estava esperando outra porrada, tomei algumas, mas teve um final que acabou sendo surpreendente também. Então tem vários momentos de tensão, a narrativa é muito gostosa, o texto é extremamente gostoso de ler. A Noite dos Mortos-Vivos eu levei uns 5 dias para ler, ou 6, porque meu horário estava muito apertado, estava muito quebradinho, então eu lia poucas páginas por dia. O primeiro livro tem umas 150 páginas, o segundo tem mais ou menos isso também, porque o livro tem 300 e pouquinhas páginas. Já o segundo livro, eu comecei a ler na sexta de noite e terminei ontem de noite. Então eu levei 24 horas para ler o segundo livro, mesmo fazendo várias coisas no sábado, porque a história eu não conseguia me afastar da história. Eu não conseguia largar, eu queria saber o que ia acontecer. Cada hora que eu dizia, não, vou parar um pouquinho agora para fazer outra coisa. Aí vinha um clímax, tem vários clímax durante a história, e eu queria saber o que acontecia depois, e era sempre esse movimento. A história ia subindo, chegava um clímax, quando eu achava que ela ia cair, quer dizer, diminuir um pouco o ritmo para que eu pudesse fazer outra coisa. Não, a história me puxava de novo e eu tinha que voltar para a leitura. E eu acabei, fiquei super empolgada para fazer o vídeo. Espero que não vaze muito som externo, que não esteja tão ruim esse vídeo, porque estou fazendo com a maior alegria, porque eu queria compartilhar com vocês. Já que está chegando outubro, né, Halloween, acho que é um livro super recomendado para ler nesse período. Quem gosta de literatura de terror, é um livro super recomendado. São livros, né? Porque são duas histórias dentro desse livro. Super recomendado. Sobre a edição, não tem nem o que falar. Qualidade Dark Side Books, maravilhosa. Essa capa, não sei se o vídeo tá pegando direitinho, mas é um verde neon. Ela tem verniz localizado. Dentro também é verde com preto. Todo de neon. Deixa eu ver. Tem vários desenhos, várias ilustrações no livro todo. Várias imagens que remetem à questão dos zumbis e tal. Todo capítulo tem essa forma de início. Aqui no final do primeiro livro, passagem para o segundo, tem mais algumas imagens. Imagens do filme. Eu não assisti o filme ainda, não queria que as histórias se misturassem. São duas linguagens diferentes e, portanto, precisam de adaptações diferentes. Então, já que eu estava com o livro, eu preferi ler o livro antes. E aí nós temos a segunda história, que é A Volta dos Mortos-Vivos. Eu achei muito engraçado, porque aqui no final tem assim, The Living Dead, né, os mortos-vivos aqui no finalzinho. E aí a Dark Side é cheia de easter eggs, digamos assim, né? Cheia de pistas escondidas, cheia de detalhes. Eles trabalham muito no detalhe e eu achei isso sensacional. E aí no finalzinho tem assim, Quarta-feiras de Cinzas de 2014, que eu creio que tenha sido o lançamento do livro. E tem um outro trechinho que diz, quem me dera viver para ver e brincar outros carnavais. Então, até com o lançamento do livro, eles fazem uma brincadeira e colocam uma citaçãozinha aqui, um trechinho, em referência ao lançamento e à temática do livro. Então, gostei muitíssimo dessa leitura, é uma leitura que eu recomendo, que eu me diverti muito, né? Apesar de não ter passagens engraçadas, mas eu me diverti muito é um livro de entretenimento e uma literatura de qualidade.
e que traz muitas reflexões, assim, quando a gente pensa no fenômeno dos zumbis. Primeiro, que história maluca é essa? Que ideia maluca é essa que surgiu um dia na cabeça de uma pessoa de trazer pessoas mortas à vida nessas condições, pessoas que se alimentavam de carne humana, que se moviam, sabe-se lá, movidas por que força, né? E que só morriam quando você atingia o cérebro delas ou cortava a cabeça. Isso por si só já é uma coisa muito maluca. Brincar, entre aspas, com essa ideia da vida após a morte, que tipo de vida é essa, também é uma coisa muito, muito esquisita, muito delicada e que suscita reflexões mil, né? Essa relação de você, um familiar seu, um conhecido seu, um amigo seu morre, e aí, se ele morreu contaminado por um zumbi, ou seja, mordido, arranhado, entrou em contato com algum fluido do zumbi, ele vai voltar à vida também como um zumbi, e aí você vai precisar matar de novo essa pessoa, né? O que é morrer, o que é viver, o que é vida após a morte, são várias perguntas, né? E o que acontece com as pessoas, com esse senso de humanidade, de solidariedade, quando alguma coisa ameaça a segurança delas, né? O que é válido, que linha tênue é essa que as pessoas cruzam com tanta facilidade quando se sentem ameaçadas. Então tem várias reflexões nessa história e eu adorei pensando sobre tudo isso, e é o tipo de livro que você termina de ler e o seu pensamento continua acelerado depois dele, porque você vai fazendo vários links. Eu fui ligando a outros livros de zumbi e eu fiquei até pensando depois de fazer um especial. Eu sei que eu prometo um monte de coisa e não cumpro, gente, mas eu continuo prometendo fazer o quê? De fazer um especial sobre livros de zumbis, que creiam, eu nem imaginava que eu ia ler um livro de zumbi, porque realmente não era uma temática que me interessava, mas me descobri gostando de livros de zumbis, né? Pelo menos essa discussão em torno do que é essa vida após a morte a partir da perspectiva dos zumbis. Então, A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos foi a leitura de hoje, né? Foram as leituras de hoje. Eu espero não demorar mais tanto tempo, não demorar mais um mês para colocar outro vídeo no ar. Eu continuo fazendo leituras num ritmo menor, porque o meu tempo livre está mais curto, mas eu continuo fazendo leituras. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aqui embaixo em gostei, isso ajuda a divulgar o canal, isso me motiva também. Sejam bem-vindos, novos inscritos, chegou muita gente nesses últimos dias. Não sei se alguém citou o canal, indicou o canal. Eu lembro que a Isa do Lido Lendo falou alguma coisa sobre o canal, e aí sempre que alguém bacana assim cita o canal, vários inscritos novos chegam. Então um beijo, Isa, e um beijo pra quem chegou, pra quem é novo aqui. Um beijo também, um abraço apertado pra quem já é participante, é inscrito no canal há mais tempo e continua apoiando, continua aqui, mesmo com a minha ausência prolongada. É isso, um beijo e até mais. Tchau.